Então, Ô, professor Victor Salles está aí. Boa noite, tudo bem? tudo bem, meu caro? Muito prazer. Prazer aí. Tá dando para ouvir direitinho? Eu tô te ouvindo normal, tranquilo. Perfeitamente. Aí tá Estamos ouvindo. muito bem, professor. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com o senhor, contigo. Não, tranquilo. Eu que também muito feliz de poder ter esse momento aí, para a gente poder conversar um pouco, bater um bate-papo aí sobre essa questão de filosofia e existência. O pessoal tá chegando, tá entrando aí. Vou dar alguns minutinhos para o pessoal ir entrando e a gente vai conversando. Mas é bom, que bom, viu? Você tava numa outra live, né? Tá corrido para você. Ah, é porque tem convites irrenunciáveis, né? Como a existência é uma oportunidade única de ser feliz e de encontrar a plenitude pela atualização das nossas potências, e uma das minhas potências é a conversa filosófica, eu não poderia renunciar a essa oportunidade de estar aqui contigo. E eu tinha marcado a anterior, e aí estamos. Descansei de manhã e tô bem disposto aqui. Porque eu sou uma pessoa da manhã, sabe, João? À noite eu não funciono. Ah, que legal. Você trabalha. Seleciona geralmente na parte da manhã, então. Tá mais. Isso. Tu costumas trabalhar à noite? Tu estudas à noite, de madrugada ou de manhã? Olha, rapaz, eu reino mais à noite, viu? À noite, para mim, é desde a época do mestrado, do doutorado, período noturno, assim, eu reino bastante. Não assim, não de madrugada, mas até 11, meia-noite vai bem. Vai bem interessante. Mas O vamos teu lá. mestrado foi sobre Santo Agostinho. Sim, o mestrado foi sobre E o Santo problema do Agostinho, mal, né? o doutorado também isso. O mestrado eu fiz sobre a relação entre Deus e o mal, e depois o doutorado foi sobre a constituição de uma filosofia do espírito, né? A problemática da interioridade. Entender a interioridade Uhum. como um movimento de interiorização, né? Bom, pessoal, a gente vai começar então a nossa live aqui. Já entrou um número de pessoas, conforme o pessoal vai chegando. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos aí que estão já presentes, bem-vindos, né? Pela essa participação. É lógico que eu agradeço, como eu já estava fazendo, ao professor Victor Salles, que é professor da Universidade Federal do Pará, né? Professor de filosofia. Então, a gente já tinha se conversado pelo WhatsApp, telefone, etc. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o professor e o trabalho dele, evidentemente, que eu já conheço, né? Eu vi vídeos, textos, então toda a qualidade do seu trabalho aí, na área de filosofia, o seu site, o Dialético, né? Então, enfim, professor, muito obrigado por aceitar esse convite, para a gente poder refletir um pouco sobre essa relação de filosofia e existência e partilhar um pouco com o pessoal aí essa temática que, evidentemente, tem vários aspectos, aí nós vamos conversando. Então, muito obrigado. Então, se o senhor pudesse se apresentar, enfim, qual é a sua área de pesquisa, o que você vem desenvolvendo, etc. Claro, não é difícil fazer isso porque já insiro o próprio tema na pauta. Eu fui estudar filosofia na graduação em Direito por uma necessidade existencial de conhecer o mundo. Numa típica crise existencial, não uma crise existencial de tipo existencialista, mas por uma necessidade de entender, entre outras coisas, o próprio Deus. Então, bem agostiniano, né? É bom dizer isso, que a filosofia mais profunda é a filosofia metafísica e da religião. E é exatamente a filosofia na qual a gente tem um grau de certeza muito menor do que o das ciências. Então, a tentativa de positivação de todo o conhecimento na modernidade tem muito mérito, por um lado, mas, por outro, acaba silenciando para aquilo que é mais importante. Então, eu sempre gostei dos autores agostinianos, como o Pascal, o Kierkegaard, e o Camus e o Sartre. Eu sempre gostei dos autores existenciais. E depois eu fui entender que, na verdade, o fundador da filosofia da existência, é claro que é Santo Agostinho. Ou seja, Santo Agostinho que percebe que as questões filosóficas têm uma gravidade existencial e questionam a existência concreta do sujeito filosofante. E aí eu saí do direito, porque eu queria entender a justiça. Na época, o universo dos meus problemas ainda gravitava em torno do direito.
propriamente dito, como a justiça, a igualdade, a liberdade, que são temas da filosofia moral e política. Então, eu fui saindo aos poucos do filosofia do direito, porque eu percebi, com a paideia do Werner Jager, que o problema e o buraco era mais embaixo. Então, eu fui para a dimensão cosmológica, que ele me marcou muito. Eu tenho 2 livros de cabeceira pretinhos da Martins Fonte. A paideia do Werner Jager e a filosofia medieval do Gilson. Ninguém toca nesses livros. Esses livros quase depois da Bíblia. 2 tijolos. E eles são pretinhos, eles têm uma imponência própria, Martins Fontes, bem editados. Agora, depois dessa coleção até a coleção é paideia, não lembro se... A coleção de filosofia. E depois eles mudaram e embelezaram, mas eu gostava das pretinhas mesmo, eu gosto como das vermelhinhas, o Bergson tem a vermelhinha, enfim. E isso para mostrar a dimensão existencial, a dimensão concreta da filosofia. E aí eu fui fazer um mestrado, aí no Rio de Janeiro, aí não, está em São Paulo, desculpa, no Rio de Janeiro, em Platão, porque eu achava que era o fundador e que tudo, de algum modo, bem, a história da filosofia não é senão notas de rodapé, dizia o White. E eu continuo confirmando isso. Olha, hoje, Joel, eu estava vendo eu estava lendo o Ratzinger, eu não sei se é na Spessalve ou na conversa com... Não, no Fé, Verdade e Tolerância. Sobre o evolucionismo. E ele está mostrando que o evolucionismo não é de todo incompatível com a ideia de criação, e mostrando que aquele Jacques Monod, que é um biólogo que funda o método ele cita Platão, ele diz, eu sou um platonista. Ou seja, até onde a gente não acha que não vai sair, sai o coelho. Né? Então, Platão é o pensamento. Eu não me arrependo disso. Muito pelo contrário. Eu acho que foi até bem, como bom agostiniano, a nossa história biográfica nada é senão a narrativa divina de amor para a nossa vida. Né? A gente vai, com a nossa liberdade, jogando com essas oportunidades. Estudei Platão no mestrado. E por uma conjuntura relativamente simples de ser entendida, eu estava organizando a obra do grande Benedito Nunes. Fui fazer doutorado em Heidegger, porque tinha adiantado o estudo de Heidegger, que é um filósofo da existência, a quem eu quero referir já, para lembrar o que significa existir, o que significa existência, como êxodo, como exit, como saída. Tá? É isso que existir, é sair de si. Existir é transcender. E o Heidegger entende isso a partir de Agostinho. Tu sabes que ele teve aqueles estudos na década de 10 sobre Santo Agostinho e São Paulo. E aí eu fui estudar Heidegger, fiz Heidegger e Platão, ficou mais Heidegger do que Platão, mas nessa época eu já eu não me sentia mais preso naquilo que eu institucionalmente pesquisava. Né? E foi nessa época, depois de 2010, que eu me tornei professor, e aí eu sou teu colega, nesse sentido, da Faculdade do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. Ah, tá. Legal. Aí eu fiz uma pergunta que interessa, eu sou ou não católico? Essa foi a pergunta que eu fiz naquela época. Aí 1 ano e meio depois, 1 ano e meio de pesquisa filosófica e existencial e reflexão profunda, aí eu descobri que eu era o que eu queria ser, que eu estou tentando ser. Um dia eu chego lá. Né? E aí Santo Agostinho foi decisivo nisso. Entre Platão e Heidegger, entre a filosofia clássica, e eu digo um autor que foi muito importante para mim, que é o padre Henrique de Lima Vaz. Eu li muito o Padre Vaz, que não é um agostiniano, por assim dizer, mas é alguém que conhece profundamente a tradição cristã e sabe explicar muito bem o que é filosofia medieval, etc. Não, ele usa muito, né? Aqui, só para retificar um pouquinho, para os novos amigos que estão conhecendo agora o meu trabalho, aqui eu dou aula no Direito. Eu estou na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará, e do CESUPA, que é o Centro Universitário do Pará. E criei o Dialético, que veio de cursos livres que eu dava na casa da minha mãe, para ensinar filosofia e literatura. Que legal. Bom, é interessante, né? Ou seja, de fato, essa trajetória toda narrada aí por você, exposta por você,
mostra realmente como que você foi adentrando, né, cada vez mais nessa temática a partir desses autores, enfim, e trabalhando tudo isso. Mas, Victor, a gente sabe que existe, não sei se você poderia falar um pouquinho, e a gente vai conversando também, querendo ou não, existe uma linha na filosofia muito forte também, dizendo que, na realidade, a filosofia nada mais é do que um discurso. Ela não é tanto um modo de vida, e nem muito menos algo que busque o sentido da existência, mas que, na realidade, acaba sendo uma certa construção de um discurso para poder justificar uma certa visão de mundo ou um certo agir político. Então, e principalmente aquela coisa, né, muitas vezes, da pós-modernidade, ou ali já presente, por exemplo, no Deleuze, no Guattari, né, quando eles questionam o que é filosofia, aquela coisa que o instrumento do filósofo é o conceito, né, e aquela coisa que, no fundo, a realidade ela é um caos, ela não tem sentido nenhum, mas o ser humano é que acaba querendo imprimir uma ordem, um sentido, e ele tenta fazer isso a partir de um discurso logocêntrico, da construção de conceitos que tem uma certa data de validade, né? E aí muitos alunos às vezes me perguntam isso, né? Falam, professor, mas será que a filosofia realmente pensa a existência? Será que a filosofia realmente tem a ver com essa coisa da relação com a realidade? Ou no fundo é um discurso mesmo, né? Onde o filósofo fica ali só refletindo, construindo conceitos, etc. O que você acha disso? Ou o que dizer sobre isso? É claro, como eu disse, que a filosofia tem uma história muito rica de erros e acertos. A filosofia é uma tradição de pensamento que começa, obviamente, com Platão e cujo topo é sempre o momento de abrangência máxima do conhecimento sobre a realidade. E a existência humana, individualmente considerada, faz parte dessa realidade. E, de algum modo, olha só, o objeto primário da reflexão, do sujeito reflexivo, cognoscente. Então, uma filosofia que não seja uma orientação moral e uma busca intelectual pela verdade, aí sim, não subjetiva. Não subjetiva. Eu digo isso, Joel, para os meus alunos, amigos, seguidores, com base no Chesterton. A coisa mais alegre do mundo é a verdade. A coisa mais libertadora do mundo é a verdade. O Chesterton percebe, ele é muito sábio nisso. Olha, eu estou errado. Mas a ortodoxia é a verdade. A verdade das coisas me ajuda muito mais. Eu já encontrei. O que não quer dizer que seja um dogma fechado do ponto de vista filosófico. Eu continuo buscando me aproximar, aprofundar e entender aquilo que não cabe na minha razão. E a gente pode até falar da fé nesse processo, no caso de Santo Agostinho. Mas essas concepções reducionistas da filosofia ou cientificistas da filosofia são decalques, são cortes e retalhos do que ela de fato é. E ela de fato é aquilo que, do ponto de vista analógico, é o seu caso central. É o analogado principal, que eu acho que está na filosofia clássica de Platão, Aristóteles, Agostinho e Tomás de Aquino. A gente pode incluir, claro, muitos outros, o próprio São Boaventura, que é um grande filósofo, mas e muitos circundantes, mas a lógica de que é o realismo clássico. Os conceitos são instrumentos, o logos é, ao mesmo tempo, o instrumento mental que nós usamos para conhecer a essência das coisas, que também é o logos. E nós os trazemos para a nossa mente. Então, a verdade é como a adequação das coisas, o intelecto às coisas. Então, se nós fugirmos dessa pauta metafísica, dessa ontologia realista, cognitivista, o que a gente tem é retórica, é discurso, é poder. E a gente entra nesse pós-modernismo. Joel, eu sou um leitor de Platão. Eu já falei aqui há mais de 10 anos. Eu leio Foucault, o Deleuze, o Guattari, Richard Rorty. São quem eles são? São sofistas. Esses homens estão descritos no Gorgias de Platão, no Protágoras de Platão, no Hippias de Platão. São pessoas que estão confundindo o pensamento com a coisa.
Essa ideia hermenêutica de que o mundo é linguagem. Não, o mundo é linguagem, o mundo é logos. O mundo, aliás, é linguagem de Deus. Isso está certo. Deus criou o mundo pela palavra. E a palavra de Deus, que é a inteligibilidade do mundo, está inscrita na essência das coisas. E por isso que as coisas são pensáveis. Então, até aí tudo bem. Então, é uma meia-verdade, ou seja, é uma heresia. São heresias, são cortes, são recortes da realidade parcial que estava ali na metafísica clássica, completa, né? E que se perde. E por isso, sem a filosofia, quem é que vai nos orientar moralmente? A filosofia como sabedoria de vida, não só como visão de mundo ou como ciência. Eu me preocupo realmente com isso, porque de fato, eu acho muito complicado, principalmente no aspecto político, né, que nós vivemos hoje, todo esse contexto que a gente vive aí, dessa coisa da doença, da quarentena, e um monte de arbitrariedades e absurdos que estão acontecendo no meu entendimento. Por exemplo, né, se eu não consigo justificar, por exemplo, a noção de lei natural, e se não existe lei natural, e se não há uma lei que tem um fundamento que transcende simplesmente aí o plano da imanência, quer dizer, o que sobra, né, Victor? Quer dizer, sobra simplesmente o Estado e os agentes do Estado. Quer dizer, isso para mim é extremamente preocupante, né? Você citou o Ratzinger, por exemplo, em muitos momentos Ratzinger, em vários discursos, ele lembra disso. Ele fala, na medida em que você não crê na lei natural, não há lei natural, não sobra mais nada, sobra o Estado. E aí, o que? A convenção humana, né? Você tem ali um monte de seres humanos, tá bom, debatendo, dialogando, mas com todas as suas limitações e muitas vezes não muito honestos, digamos assim, né? Nem todos. Então, quer dizer, como que eu vou conduzir a vida das pessoas, ou querer pautar a vida das pessoas, seja no sentido, tá bom, eu pessoalmente, com o meu livre-arbítrio, com a minha autonomia, mas dependendo do cargo ou função que eu exerço, eu vou influenciar na vida dos outros também, na medida que eu estabeleço leis, por exemplo. Né? Então, essa questão, de fato, ela é muito séria, né? E principalmente, quer dizer, e essa questão prática e ética, ela de fato é muito forte, porque se a existência, por exemplo, se eu, como ser humano, eu existo para ser comida de verme, né? Se a finalidade do homem, se o fim último é simplesmente ser comida, alimento de um monte de bichinho quando eu morrer, a existência é uma coisa, ou seja, eu vou ver a vida de um jeito. Agora, se o meu fim último não é ser simplesmente comida de verme, deixar de existir, mas é contemplar, né, a verdade absoluta, o princípio criador de todas as coisas, quer dizer, isso interfere profundamente no meu agir, nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Então, de fato, acho que a filosofia, na medida em que ela tem essa relação, como Aristóteles e Platão dizia, né, com esse totalmazein, com esse espantar-se, né, essa coisa do espanto, no sentido de tomar consciência da própria ignorância, né, de ver que, de repente, tal coisa eu conheço, mas tal coisa eu não conheço, e muitas coisas que eu achava que eu conhecia eu não conheço, mas vou buscar conhecer. Quer dizer, nesse sentido, a própria existência, a própria vida, a própria realidade nos provoca, né? O Viktor Frankl tem uma frase dele que eu acho muito interessante, quando o Frankl diz que é a própria existência, a própria vida que nos cobra um sentido. É ela mesma que nos cobra. Não é alguém, simplesmente um outro ser humano, né? Então, essa questão, acho que um dos grandes problemas realmente do mundo contemporâneo, e que leva, né, a um conjunto de crises e de problemas que a gente vê na sociedade contemporânea, é esse esvaziamento e essa hipervalorização de um reducionismo, né? Tanto antropológico quanto existencial. Quer dizer, agora, o que eu queria te perguntar, muitas vezes alguns autores colocam que, por um lado, todo esse esvaziamento da metafísica, no sentido clássico, né? Como foi ali pensado por Platão, Aristóteles, e depois, de uma certa maneira, por Agostinho, por Tomás, etc., que a univocidade do ser, né, defendida pelo Scotus, ela teria, de uma certa maneira, colaborado para essa mudança fortíssima da questão da metafísica, e até também no sentido epistemológico. Né? O que você acha disso? Onde que você colocaria aí
essa coisa, porque você sabe que tem essa briga, ou seja, tem aqueles que amam o Scott e tem aqueles que satanizam o Scott. Eu ainda eu não sei muito ainda, quando estou estudando o Scott, eu confesso que tem coisas ainda que eu não consigo me posicionar muito, né? Eu preciso pensar mais, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Bem, para responder, assim, a grande tese dos universais, a ruptura nominalista do Occam e toda a querela da Idade Média, eu precisaria de uns 10 anos para refletir com calma e fazer aqui uma verdadeira tese. Mas eu acho o Duns Scott muito mais próximo da tradição clássica, escolástica. Eu leio muito mais próximo de um tomista, mas se perde, obviamente, o sentido analógico do ser. Eu acho que essa universidade é, sim, a causa muito remota de uma metafísica reducionista moderna, com Descartes, depois com Kant. Eu acho que se perde o pensamento analógico, realista, que articula exatamente a existência com a essência, a matéria com a forma, o ente com o ser, o particular com o universal, e perde essa dialética, seja com idealismo, seja com as correntes racionalistas, na modernidade isso fica muito claro, porque isso é uma grande universidade, né? Ou as correntes empiristas e materialistas. Então, ou é um universal abstrato, no caso do idealismo, ou é um particular sempre relativo, que vai resultar no positivismo e no historicismo. Então, esse é um problema muito complicado, a gente precisaria, eu acho que de bastante tempo para debater, mas eu diria que sim, eu acho que no direito, na filosofia do direito, deve conhecer a famosa tese do Michel Villers, de que o nominalismo de Occam, que rompeu com a unidade tomista da relação entre o ser do direito, da justiça, do justo em si e a prudência que o aplica na prática e que o realiza na existência, gerando um voluntarismo. Então, do nominalismo ao voluntarismo foi um passo que já no século XIV se deu, e aí isso gera Hobbes. É uma tese um pouco questionável. Eu acho que o modo como o Villers faz, eu acho que o Villers é um grande autor, um bom pensador do direito. Não é bem uma filosofia do direito, é um pensamento jurídico. Tá? Porque ele leva do Occam e do Scotto para Lutero, Calvino, Hobbes. Ele faz uma coisa um pouco rápida que hoje não se aceita mais isso. Não se aceita mais isso porque a gente sabe que o século XIV, a gente sabe muito mais sobre o século XIV. A gente sabe muito mais sobre o século XV hoje em dia. Tem uma revolução na historiografia medieval, né? A gente não pode mais ficar só com o Gilson, inclusive o Gilson sendo o Gilson. Sim, a gente já tem mais coisa, tu conhece, obviamente, o Liberar e outros, o Braga, eu gosto muito do Remy Braga. Então, o buraco é mais embaixo e mais complexo. Então, mas só para voltar para o começo da tua pergunta e retomar isso, da analogia. A tua descrição ratzingeriana do problema do positivismo jurídico, do problema do positivismo político, desse imanentismo, a gente decide o que acontece num consenso sempre frágil e marcado por dominação retórica de uns sobre os outros. Quase no universo hobbesiano. A gente finge que está dialogando, mas na verdade a gente é lobo do próprio homem, então a gente vai maquiavelicamente sempre, né, lobby, lobby, lobby. Então a gente vai ter uma decisão trágica, possivelmente trágica na sexta, permitindo o aborto, sempre com base em subterfúgios retóricos, em influências lobísticas, internacionais e dinheiro investido em ONGs, etc, etc, etc. Como é que a gente pode pensar isso? Defendendo aqui a centralidade de Platão na reflexão filosófica. Ora, isso não é senão o problema do nomos e da physis. O nomos não é absolutamente relativo. Aqui seria a ditadura do relativismo. Existe uma relatividade do nomos, dos nomoi. As leis variam no tempo e no espaço. As leis brasileiras de 2020 não são as mesmas das leis brasileiras do século XVIII ou do século XIX. E não serão as mesmas do século XXII. Ao mesmo tempo, as leis brasileiras do século XX não são as mesmas das leis chinesas do século XX. Então varia também no espaço. Agora, será que não tem alguma coisa de humano? E esse é o meu argumento aqui no direito. Direito humano pressupõe uma natureza humana, que a gente pode conhecer na essência, e aí a analogia atomista como o equilíbrio dialético. A gente pode conhecer a natureza humana numa antropologia metafísica robusta, sem descurar da existência humana,
do modo como historicamente, sociologicamente, pedagogicamente, essa natureza humana se manifesta nas práticas sociais. Tu deves gostar muito, como eu, do McIntyre, que tem uma origem sociológica, uma origem da filosofia analítica da linguagem, dos jogos de linguagem, das práticas sociais. Claro que tem práticas sociais. E isso, por si só, já é uma estrutura permanente. Ou seja, nós somos seres racionais. O Vaz que você citou, por exemplo, é interessante porque na antropologia filosófica dele, ele faz justamente essa dupla face, né? Ele fala, uma coisa é tratar da essência enquanto um abstrato, da natureza enquanto um abstrato. Outra coisa é quando eu penso essa essência na existência. Né? Claro. Ou seja, ela não muda, mas ela sofre uma certa particularização. Então, quer dizer, uma coisa não exclui a outra, né? E o que é interessante é que parece que no mundo moderno contemporâneo a coisa foi caminhando por um jeito como se a existência naquilo que é factual, naquilo que é perceptível pelos sentidos, no aqui, no agora, quer dizer, só isso basta, só isso é suficiente, né? E o que é interessante, quer dizer, eu parto de um pressuposto de que só isso basta e depois eu afirmo, a partir desse pressuposto, que não existe mais nada. Quer dizer, é uma lógica totalmente louca, né? Quais são as premissas e o fundamento para inferir essa conclusão, por exemplo, né? É abusiva do ponto de vista lógico. É aquela história, eu tenho aqui a minha razão e tenho um raio de percepção da razão. O fato da minha razão ir até aqui não significa que a realidade vá só até aqui. Tudo bem que eu posso escolher, eu falo, olha, a minha razão vai até aqui. Eu só volto onde a razão vai. Mas até aí tudo bem. Mas eu não posso afirmar que a realidade se reduz somente àquilo que pode ser apreendido e compreendido pela razão. Mas é interessante como isso foi feito, por exemplo, pelo menos a impressão que eu tenho, a partir do século XVII, XVIII, determinadas escolhas filosóficas foram feitas, onde você vai perdendo justamente, o Vaz coloca isso, tem um texto dele sobre ética, que ele chama a atenção disso, né? A ética antiga e a razão antiga e a razão moderna, e aí o desdobramento ético disso, quando ele fala, a razão como abertura à totalidade do ser, ela vai sendo totalmente abandonada. Você entendeu? E aí, o que salva? Fica o sujeito, né? Fica o sujeito do conhecimento ali, kantiano e outros. Quer dizer, o problema é que isso tem consequências, e eu gostaria de falar também um pouco sobre isso, quer dizer, quando nós pegamos um Agostinho, por exemplo, né, nas suas Confissões, né, ou mesmo no De Trinitate, em outras obras, lógico que a gente sabe que em Santo Agostinho filosofia e teologia se misturam, tão articulado, ou seja, para ele a verdadeira filosofia é religiosa e a verdadeira religião é filosófica, tem tudo isso, né? Mas no seu entendimento, num Agostinho, num Tomás, por exemplo, esses dois grandes nomes, né, no mundo antigo e medieval, o que você entende que a reflexão deles e a análise deles sobre a existência tem? O que eles conseguiram apreender? O que eles fizeram, ou o modo como fizeram, que muitas vezes na modernidade, no mundo contemporâneo, foi abandonado e que nós estamos começando a pagar o preço desse abandono ou de determinadas opções filosóficas que foram feitas. Que maravilha, Joel. Olha, estou de acordo 100% com a tua leitura da história da filosofia, e a gente volta para o problema da navalha de Ockham e a redução da complexidade que cada vez mais vai se delimitando até os pressupostos irracionais do racionalismo. Por exemplo, tu disseste que o postulado de que a realidade vai até onde a minha razão alcança não é racionalmente sustentável. Porque se fosse, eu precisaria ter esgotado a realidade com a minha razão. Mas não tem nada, absolutamente nada, do ponto de vista racional, que garanta que eu esgotei a realidade. Muito pelo contrário. Eu gosto de uma citação do Pascal. Olha, o Pascal eu li muito e sofri muito com o Pascal. Porque existe uma agonística existencial. Aliás, o Pascal é alguém que eu gosto de ler. Eu gosto do Namuno. Eu tenho um certo sentimento trágico da vida. Eu gosto de Dostoiévski. Eu sei que tu fez o problema do mal. Eu acho que todo agostiniano tem uma dor. Porque o mal é pungente.
O mal é lancinante, é excruciante. E isso gera uma... A razão não explica o mal. Não explica completamente o mal. Muito pelo contrário, você precisa de uma teodiceia para conviver com o mal. O mal pode ter algum sentido, mas não uma explicação lógica, não uma explicação racional. E aí eu entendo os modernos, eu entendo a partir de Occam, quando você começa a reduzir os problemas, olha, eu não dou conta disso, então eu não vou explicar isso. E aí os sábios, os cientistas, os intelectuais, os filósofos, não falam sobre a vida mais das pessoas. As pessoas de carne e osso. Eu tento contribuir modestamente com a minha reflexão filosófica para a existência concreta de seres humanos concretos. Mas isso não é um nominalismo. Aí que está o extremo. E eu não tento contribuir tampouco com o idealismo. E aqui está esses paradoxos e essas ironias da história da filosofia, que é do próprio pensamento filosófico, aqui tomando a história da filosofia como a unidade de um sujeito trágico. Então, eu sempre penso assim, Joel, eu estudei um pouco de filosofia da história também, até com a minha esposa, no doutorado dela. Sabe quando Aristóteles diz na Poética que a tragédia é um sujeito, o gênero trágico, ele vai se desenvolvendo até a entelequeia, até a otimização máxima dessas potências, Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Então tem uma... É como se a filosofia fosse um sujeito e ela fosse acertando e errando e ultrapassando e atravessando a mente dos grandes pensadores. E olha o paradoxo. O que os medievais chamavam de platonismo, que era o realismo exagerado, o realismo exacerbado ou excessivo, que desconsideraria a concreção individual da essência e seria uma espécie de idealismo essencialista, e está encarnado em Platão e em Agostinho, que são filósofos que exigem o personagem filosofante. No caso de Platão, Sócrates. No caso de Agostinho, ainda muito mais sincero e transparente, é o ego. É o eu, Agostinho. O meu pensamento não pode se dissociar da minha existência. Por isso, toda busca intelectual é ipso facto uma busca moral. Porque a busca intelectual, a mais abstrata, tem uma repercussão. Principalmente se Deus for pessoa. Que é a conclusão dele, e minha, e tua. Ou seja, se Deus for pessoa, como é, e nós sabemos que é, e de algum modo isso é verificável, de algum modo isso é comprovável filosoficamente, não totalmente comprovável filosoficamente, então existe uma outra resposta existencial que eu tenho que dar. Inclusive em relação ao papel do meu intelecto na minha vida. Ou seja, o intelecto aqui é sabedoria, e não ciência, e não matemática. Então, esses filósofos, tu perguntaste, como é que Agostinho lida com isso? Lida platonicamente, ou seja, de forma do realismo moderado, que é o tomismo, que é o aristotelismo tomista, de que a essência se dá sempre numa existência mediante acidente. Isto quer dizer que, a gente pega a fenomenologia de um Ortega, eu sou eu, as minhas circunstâncias. As circunstâncias são os acidentes. Olha, eu sou o Vitor Salles Pinheiro, eu fui discípulo do Benedito Nunes, do padre Fabrício Meroni, eu tenho meu pai que está me assistindo aqui, eu fui professor da faculdade de São Bento. Tudo isso é a minha narrativa, isso me constitui. Isso é a minha vida, é o sendo gerundivo da minha existência, que é uma busca, de algum modo, pela realização de essências universais do ser humano. E por isso, essa tradição que foi considerada na Idade Média de forma errada, porque eles não tinham uma leitura adequada de Platão, e aliás, uma das coisas que eu quero investigar e quero publicar, quem sabe num livro, é o platonismo de São Tomás. São Tomás, pelo conceito de participação, tem um platonismo muito, muito, muito profundo. A gente costuma sempre associar Aristóteles, e claro, é o filósofo, mas existe essa dimensão. Mas é verdade também que não aparece o sujeito filosofante, não aparece o peregrino em São Tomás. Pelo menos não na sua obra teológica. Por exemplo, na Suma Teológica, a palavra eu não aparece do ponto de vista existencial. Ego respondo, eu respondo, mas não a vida e a existência de São Tomás como aparece Santo Agostinho. Então olha como há essa inversão irônica. Em Platão e Santo Agostinho, que seriam idealistas, que seriam abstratizantes,
que buscariam as verdades ou as formas ideais pela sua metafísica. Tem o eu profundo, no caso de Platão ainda é Sócrates, mas Platão tem a carta sétima, por exemplo. Platão tem as cartas, em que ali o eu surge. Tá? E no caso de São Tomás, ele busca, eu acho, no seu empreendimento filosófico-teológico, que é voltado ao próprio Deus, o universal. Ou seja, nesse sentido ele parece ser mais platônico, ele quer ver a vida fora da caverna. Acontece que a vida é na caverna. Aliás, fora da caverna é a transcendência estática e mística. Olha aí, o êxtase, existia êxtase. A gente sai da caverna em momentos místicos. A minha leitura da caverna é essa. Ninguém sai da caverna e fica, senão morre. Sair da caverna é morrer, é abandonar o corpo. Isso está claro, aliás. Está muito claro na República, no Fédon. A morte é a separação da alma em relação ao corpo. Isso Platão entendeu. E a alma é imortal. Óbvio que a alma é imortal. E aí o Platão tem toda a comprovação no Fédon, que aliás convence. Senão ela não poderia contemplar ideias que são imortais. Ou você acha que a matemática vai mudar depois de amanhã por uma revogação positiva de um decreto presidencial? E por isso que a matemática... Que eu queria só... por exemplo, só pegando um pontinho aí, que você estava falando, toda essa comparação do Platão... Mas tu entendeste o que eu chamei de ironia? Sim. Eu concordo. Eu acho que talvez só para tentar compreender um pouco mais, por exemplo, por que Tomás, ele de repente abordou de uma forma, toda essa questão da existência, o Agostinho de outra. Eu concordo que o elemento platônico em Tomás também é muito presente, e às vezes isso acaba sendo esquecido, né? Isso acaba sendo esquecido. Deixa eu só tirar um negócio aqui. Né? E a dimensão platônica do pensamento de São Tomás, com certeza, é muito forte, é muito intensa, né? O professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, aqui de São Paulo, que é um dos grandes medievalistas do Brasil, ele sempre dizia isso, né? Ele dizia que, no entendimento dele, São Tomás, quando queria falar do mundo natural, do funcionamento desse mundo natural, era Aristóteles. Mas quando ele queria falar de toda uma estrutura metafísica, era mais o Platão e o Agostinho. Entendeu? Então, tinha essa coisa. É lógico que ele vai fazendo uma síntese de tudo isso. Mas a minha pergunta, ou talvez que eu gostaria de refletir, será que essa diferença também não é porque para o Agostinho, aí uma leitura minha, né, na minha cabeça aqui, para o Agostinho, de repente, a maneira como ele pensa a relação entre fé e razão é como se fosse uma circularidade, um círculo virtuoso, né, e não vicioso, enquanto que para um Tomás a impressão que eu tenho é que é paralelo, né? Ou seja, não há uma circularidade. Ou seja, no fundo eu tenho aqui dois paralelos que têm que dialogar, que não pode se contradizer, não pode dizer... Então é evidente que a doutrina da dupla verdade lá do Boécio de Dácia tá bom. Não pode ter um paralelo aqui, porque cada uma tem o seu método e cada uma tem o seu objeto. A filosofia, a teologia, a fé e a razão. Enquanto que para o Agostinho, não. Para o Agostinho, ele vem e diz, olha, tá bom, fé é fé, razão é razão, mas é como se houvesse uma razão que está implicada e pressuposta no próprio ato de fé, e depois que vem a fé, também tem uma razão posterior. Então, quer dizer, vira uma circularidade ali, onde a própria crítica que ele faz às religiões pagãs é que elas separaram o culto a Deus da busca do conhecimento por Deus. Né? Isso daí não poderia ter se separado. O que você acha disso? Ou seja, de repente esse modo como cada um viveu e compreendeu a relação entre fé e razão, até que ponto teria interferido um pouco no estilo, na maneira de pensar essa problemática da existência? Olha, Joel, se eu soubesse que a live ia ser tão difícil e tão desafiador, não teria sido. Tá muito difícil. Não precisa dar resposta, não. É mais pra gente pensar. Eu me dedico a isso há muito tempo também. Eu tinha tanta necessidade de entender São Tomás que eu dei um curso. Sempre quando eu quero entender, eu tento ensinar. Então, eu percebi que eu precisava, para o tomismo da lei natural do John Finnis, que eu defendo academicamente nas questões dos direitos humanos, verdade objetiva dos bens humanos básicos, etc., eu precisei voltar a São Tomás e eu fui estudar a Suma Teológica. E eu fiquei realmente impressionado
pelo caráter lógico, analítico, racional, sem ser racionalista. Eu concordo contigo que a lógica em Santo Tomás, você sabe que a lógica de Aristóteles é o que estava vigendo, era o critério normativo, era o cânon do pensamento escolástico, sabe disso, medieval. Então, eu acho que a fé em Santo Agostinho está muito associada à sua ciência, que é a retórica. Se a gente e, portanto, a razão agostiniana era uma razão mais retórica, sem nenhum demérito. E a razão tomista é uma razão lógica, também sem nenhum demérito, porque de acordo com se você for um sanguíneo ou se você for talvez um fleumático, você pode dizer, então o melhor. Não, não. Eu tenho uma afeição declarada e confessa por Santo Agostinho. O Santo Agostinho é um santo a quem eu rogo a Deus por quem eu rogo a Deus que me ajude, né? Não quer dizer que eu rivalize com o tomista, porque isso é bobagem. Então me parece que a tua imagem está coberta de razão. A fé de Santo Agostinho, ela é retoricamente refletida, ele vai falando, ele incorpora os elementos bíblicos, os elementos de uma patrística nascente ali ainda, né? Da tradição, de uma forma muito mais existencial, de uma forma muito mais apaixonada. E aí concordo com a imagem do círculo, eu vou até me apropriar, muito boa. Concordo que ele filosofa a partir ou seja, a teologia natural, do ponto de vista lógico, do ponto de vista da arquitetura escolástica, ainda não está pronta. Ele não tem uma teologia natural, ele não tem essa demonstração da existência de Deus. No comecinho das confissões ele fala, onde fizeste-nos para ti, e sedento está o nosso coração enquanto não repousar em ti, e quem és tu que estás todo em tudo e nenhuma parte te contém. Claro que é uma especulação ali parmenídica, plotiniana, ele começa a pensar o uno, a parte, o todo, etc., o limite, o ilimitado, és ilimitado, mas te limitas em cada coisa que não te contém, mas tu estás todo em cada coisa. Claro que essa especulação já tem fundo lógico. E claro que ele fala das categorias da lógica nas próprias confissões. Ele diz que foi muito útil ter aprendido as confissões, as categorias, mas ele não procede de forma metodológica. Esse eu acho que é o ponto. Já Santo Tomás é um metodólogo consumado. É um homem que só pensa em silogismo. E nesse sentido, é um gênio maior. Nesse sentido, é um gênio maior. Porque, olha, quando eu dou aula de lógica, eu falo assim, olha, eu não vou ensinar lógica. Leiam 10 dias Santo Tomás todo dia. Leiam 10 dias seguidos Santo Tomás. Você vai ver o que é a lógica. Tudo é, assim, se houver um non sector, se houver uma falácia, tá? É não voluntário. Porque toda vez o premissa maior, a premissa menor, a conclusão, a inferência, a busca de pressupostos, tá ali. Então eu concordo contigo que eu acho que ele tem já uma filosofia aristotélica que ele organiza, que ele já tem de algum modo pronta, que é a natureza. E a razão natural da natureza, aristotelicamente pensada, como Fisis, de algum modo está pronta. No que a graça infunde na natureza, no que a graça participa da natureza, no que a natureza tem de pervertida ou deturpada pela queda e pelo pecado original, tanto na inteligência quanto na moralidade, aí a graça é infusa, aí a graça participa para lançar luz a essa natureza. Vou dar um exemplo que me é muito caro, importantíssimo para mim. A lei natural dos 10 mandamentos. A relação entre lei natural e lei divina como ambas participantes, ou com ambas sendo expressões da lei eterna. Agostinho não seria capaz de pensar nesses termos. Agostinho não teria a clareza. Quando Agostinho fala de lei natural, ele é sinônimo de lei eterna e sinônimo de lei divina. Ele não tem essa distinção ainda conceitual. Peraí, a lei... Todo esse refinamento conceitual. Não há. E aí, por quê? Porque é circular. E porque ele é retórico. Espero que tu tenha te satisfeito com essa... Olha, eu lembrei de... Eu acho hiper interessante, porque, de fato, eu já vi tantos debates sobre isso, por isso que e muitos alunos perguntam isso também, né? E por que eu te fiz essa pergunta? Porque, às vezes, eu acho que tem dois extremos, que eu acho que tanto Santo Agostinho quanto São Tomás acaba pagando o pato que não deveria. Entendeu? Ou seja, às vezes o Tomás leva a pecha de racionalista, né?
Tanto que o Torrelli, por exemplo, que é um grande tomista, enfim, não é que ele fez questão de escrever um livro de São Tomás como mestre espiritual, né? Ou seja, há uma espiritualidade em Tomás, há uma mística em Tomás, apesar de toda essa coisa do rigor lógico e do estilo, né? É o estilo. E o que eu quis mostrar é que, quer dizer, pelo estilo, é um desdobramento teológico da vida, da personalidade, mas também do modo como ele compreende a relação entre fé e razão, filosofia e teologia. Isso não quer dizer que ele seja um racionalista e não tenha espiritualidade. E o Agostinho é a mesma coisa, porque muitas vezes também você pega as confissões de Santo Agostinho e fala, olha, pessoal, vamos aqui estudar filosofia a partir das confissões. Muita gente se revolta, não, mas isso não é livro de filosofia, isso é um livro de espiritualidade, é a vida da conversão de um santo, quer dizer, o que isso tem a ver com filosofia? Então você pega lá, sei lá, Confissões 10, né, 27, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei, eis que estava dentro de mim, eu estava lá de fora, enfim. A pessoa lê aquilo e fala, o que isso tem a ver com filosofia? Então, o estilo literário, quer dizer, Agostinho que consegue conjugar, né, filosofia, poesia, métrica, né, musicalidade do texto, isso fica muito claro no latim, né, que se perde, enfim, para tradução, na tradução, mas é uma genialidade, quer dizer, não é à toa que se coloca ali que ele que inspira a própria questão da autobiografia, tudo, mas que eu também não vejo as Confissões apenas como uma autobiografia, né, acho que tem muito mais que isso ali. Então, e aí pesa sobre ele muitas vezes aquilo, é um espiritualista, é alguém que tem fé, né, mas não tem filosofia. Né? Então, o que eu quis foi mais refletir nesse sentido. Eu acho que, apesar do estilo de cada um e das diferenças, e é lógico que às vezes um prepondera mais uma coisa do que outra, né? Mas você vê nas próprias Confissões, por exemplo, quando ele conta a própria história, né? Ali nas Confissões ele está fazendo uma releitura da própria história. Quer dizer, tanto essa questão do eu nas Confissões, por exemplo, é uma coisa muito interessante. Você pega vários trechos, você fala, mas qual é o eu que está falando? É o eu do jovem Agostinho? É o eu do Agostinho bispo? É o eu do Agostinho não sei o quê? Então, quer dizer, você tem um conjunto de eu nas Confissões, por exemplo. Né? E não é por acaso isso, porque como ele foi influenciado pela tradição platônica, da mesma forma que para Plotino teve aquela coisa do esquecimento de si, Agostinho entende que houve o esquecimento de Deus e o esquecimento de si. E para isso precisa ver, quer dizer, então ele vai narrando, né? Esse eu narrador, ele é múltiplo. E aí tem que tomar cuidado, porque senão tem momentos que será como se o jovem Agostinho ele já tivesse consciência de determinadas coisas que ele só vai adquirir depois. Mas o que eu acho interessante, só para finalizar esse recorte, é que ele nas Confissões, por exemplo, eu vejo uma reflexão profunda sobre a existência, por exemplo. Porque ao mesmo tempo que ele fala dele, ao mesmo tempo que fala de si, e aí é interessante que o Agostinho é um dos autores que realmente uma boa parte da sua reflexão está calcada na sua experiência de vida. Naquilo realmente que ele vivenciou, né? E não só no que ele foi estudando ou lendo, etc., ou foi ouvindo. Então, ele fala de si, ele conta a própria história, toda a sua trajetória, as etapas, né? Mas a impressão que eu tenho, Victor, é que quando ele fala de si e vai dando os seus exemplos, tudo que ele foi vivendo, ou que ele crê que Deus fez na vida dele, é como se, de uma certa maneira, ele estivesse querendo também falar do homem, por um lado, concreto, na realidade mesmo, ela veja o que o homem vive, veja o que o ser humano passa, mas ao mesmo tempo é como se ele estivesse dizendo, olha, tudo isso que eu passei e vivi não sou só eu. Vocês também passaram. Porque, ou seja, tem uma certa relação com a essência humana, com o homem universal. E aí, a partir disso, fazer esse jogo do particular com o universal, da essência com a existência concreta, quer dizer, as Confissões, de fato, para mim, a primeira obra que faz um desafio nesse sentido. Por mais que anteriormente você já encontre, principalmente ali, sei lá, o Parmênides discutindo a questão do ser, né? Ou em Platão, em vários diálogos também essa questão está muito presente, mas eu acho que o modo como Agostinho fez, para mim, realmente eu acho que é inaugural. Não sei o que você acha sobre isso e em que sentido ele nos ajuda, por exemplo, a fazer uma contraposição a um existencialismo contemporâneo, por exemplo, né? Por que Agostinho vem e não sente necessidade de dizer que a existência precede a essência? Porque primeiro eu existo para depois ter essência, senão eu não tenho liberdade. Por que ele não sentiu necessidade disso? E por que um Sartre
vem e diz, não, eu tenho que dizer isso, porque senão eu não tenho liberdade. Que maravilha de reflexão, Joel. Estou aprendendo muito, estou gostando muito. Para aqueles que acusam Tomás de racionalista, eu exorto, além do livro do Torrelli, que é um grande livro, o livro do Chesterton, que é um grande livro. Sim, tá? Com certeza. Eu digo, leiam com atenção o ofício da liturgia de Corpus Christi, composto por esse racionalista. E leiam filosoficamente. E vejam se esse homem é um racionalista ou alguém cuja razão está a serviço de alguma coisa muito maior, que é a fé. Quando você mobiliza um conceito como transubstanciação para pensar o corpo eucarístico de Nosso Senhor, cuja aparência permanece pão, mas cuja essência se transubstanciou em corpo e sangue, alma e divindade de Cristo. Aí você vê que é alguém que não está limitado a essas categorias, ou seja, que não está filosofando de forma autorreferente ou autopoética, mas que está aberto ao mistério da fé. Senão você não entende a santidade dele. Né? Alguém que colocava a cabeça perto do sacrário para pensar. Alguém que se confessava como uma criança. Ou seja, que renunciava todo o caráter especulativo para crer, para acreditar, para aceitar. E sem que isso fosse impedir a sua filosofia, mas que isso fosse purificá-la, santificá-la. Porque o Deus dos filósofos, o Deus dos profetas, o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, como falou, os deuses dos patriarcas, é o mesmo. Então não deve haver disjunção. E para aqueles que falam que Santo Agostinho é um retórico, que é um apaixonado, que é pura religião, é pura confissão no sentido sentimental, eu remeto aos 7 postulados lógicos para explicar o paradoxo da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito, o Filho não é o Espírito. Há um só Deus. Ora, isso aqui é a formulação lógica da Trindade. Além da formulação... Então, pega o De Trinitate, vê se isso não é lógico. Uma antropologia que decorre de uma teologia, se Deus é trino, a alma humana é trina, as potências humanas são trinas, de algum modo a sociedade é trina. Então, claro que isso é a alta lógica. Em relação à existência, Joel, eu concordo plenamente contigo. Então, o que a gente tem que fazer, Joel, eu acho que a nossa vocação, aliás, falando em existência missionária, como estudioso de filosofia, tu muito mais do que eu, muito mais capaz do que eu, talvez eu seja um comentador de ti, mas é desmistificar e não é descaracterizar, é subtrair a caricatura, descaricaturizar. Esses manuais de filosofia que falam essas bobagens, que falam esses clichês, é muito mais rico, muito mais complexo. A gente não pode cair no vício oposto de fazer as caricaturas da filosofia moderna e contemporânea também. Sim, né? sim, então vamos lá. Existência é experiência, é êxodo, é êxtase, é saída. O que Agostinho percebe é o erro narcísico de se ensimesmar e de se colocar como fonte centro do mundo, que gera um vício dos prazeres, do prestígio, toda aquela vaidade retórica que ele passava. Viver é converter. Viver é uma peregrinação. E aí vem a diferença do existencialismo moderno. Para onde? Eu acho que é esse modelo que está em Platão, saída da caverna. Esse modelo que está em Agostinho, romper com os grilhões e com a prisão do corpo, da imagem, para alguma verdade objetiva para além de mim. Que não seja só uma verdade imanente, social e horizontal, mas que seja uma verdade transcendente. E aí a busca de Deus, a busca do absoluto, a busca do amor, a busca da beleza imperecível, que é a mesma busca de Platão no banquete, que ele parafraseia no êxtase de Hóstia, por exemplo. A ideia de que a gente pode superar a dimensão particular para chegar ao universal. E depois, as formas universais que compõem a constituição inteligível do mundo para a unidade suprema e absoluta de Deus, que aliás é trino. E aí já é um outro problema.
Mas chegar nessa unidade não se chega abstrativamente, mas existencialmente. Então, são as experiências particulares que revelam a caminhada universal de busca pelo Deus universal. E por isso tu estás coberta de razão. As confissões são uma narrativa biográfica, confessional, de quem sabe que é exemplar, como bispo, agora, mas que é exemplar pela humildade, o que é um paradoxo. Que eu sou exemplar, eu não tenho mérito, eu sou muito humilde, tudo fez Deus por mim. Então, esse ponto é fundamental. E a liberdade existencial agostiniana se contrapõe à liberdade existencialista, nihilista, ateísta, exatamente porque é uma impossibilidade lógica que a existência preceda a essência. É uma impossibilidade lógica que a existência preceda a essência do ponto de vista ontológico. Agora, do ponto de vista moral, a existência precede a essência. Do ponto de vista do conhecimento, eu conheço primeiro o particular e depois a essência. Por isso que tu falaste ainda há pouco da formulação analógica. A substância no particular e do particular. Então, quando eu vejo a existência de São Bento, não, no caso lá, Santo Antão, perdão. Opa, aquela existência, ela é possível para mim também. E por isso eu vou aqui para Cacíaco, eu vou me retirar, eu vou contemplar, eu vou ser monge. E eu vejo Vitorino, e eu vejo meu outro amigo, e eu vejo Santo Ambrósio. Opa, essas existências, né, elas são possibilidades universais para mim, a partir das suas contingências e particularidades. Eu acho que quando o existencialismo contemporâneo enfatiza radicalmente na contingência, na particularidade, na diferença, e todos esses conceitos que os existencialistas e os pós-estruturalistas usam, no fundo eles estão perdendo de vista o que é de fato a liberdade. E eles estão se privando de aprender com os outros. Porque se você for existencialista, você não tem modelo válido, universal. Tá certo. Não, acho isso mesmo. É um desafio, né? Acho que a grande questão e principalmente, eu acho que é aquela história de tentar definir o ser humano pelo que ele faz, né? É tentar estabelecer aquela ontologia, né, que não é mais, como poderia dizer, não é apenas mais uma autonomia, mas é uma liberdade no modo tão ontológico, né? Eu acho que isso é uma questão extremamente séria, porque é o que acaba gerando vários outros problemas, por exemplo, a ideologia de gênero e tantas outras coisas, né? Porque se eu penso a liberdade não só no âmbito moral, mas no âmbito ontológico, quer dizer, então, eu tenho uma ontoliberdade, né? Quer dizer, eu sou resultado das minhas ações, minhas escolhas, quer dizer, não há ali substrato. Mas acho que a gente poderia... Sabe, João, Oi. Só para concluir, até falando sobre a ideologia de gênero um pouquinho, os conceitos da ética clássica que a gente está mobilizando didaticamente aqui para os nossos amigos, de existência e liberdade, ele é culminado. Existência é peregrinação, é conversão, é êxodo, é experiência de saída e de busca de alguma coisa fora de si, que ao mesmo tempo está no mais profundo do nosso íntimo. Isso é libertação. Essa é a verdadeira liberdade. Eles culminam num conceito que é carente dessa filosofia contemporânea, que é o de felicidade, como plenitude. E a gente pode ver a vida de um santo e de um sábio e a vida dessas pessoas com essas ideias malucas. Essas pessoas não são felizes. Elas não são leves, elas não são alegres, elas não são realizadas, não se realiza. Essa ideia, eu quero me realizar, mas realizar o quê? Esse é o problema, que você vai realizar alguma coisa, você vai realizar alguma coisa. Em cima do vazio, né? Mas, Vitor, claro. Tá faltando aqui, eu acho que a gente poderia fechar. Eu agradeço a sua participação, que vai terminar aqui. Eu queria só que, rapidinho, você se despedisse e falasse do seu site, do seu trabalho. Quem não segue o professor, que passa a seguir, visite o site dialético dele, né? Mas se o tempo terminar aqui, eu peço para a gente voltar, só para você dar os seus recados. Mas aí tu salvas a live